Boa noite a todos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Feliz, renovado, regozijado, com expectativas. Só 3. Misericórdia. Acho que eu vou pregar na salinha, peraí. Pensei, relutei, ponderei, mas eu vou trazer isso mesmo. De manhã foi uma manhã extraordinária e eu convido você a se reunir com a gente na reunião de voluntários, líderes. Uma reunião voltada para entendermos um pouco da visão da igreja, como é que nós nos movemos no servir e como entendemos o reino de Deus nessa parte. De manhã foi extraordinário. Quem estava aqui pela manhã? Estou até sem voz. Foi divertido, foi debaixo de muita unção. Teve umas mordidas, uns assopros, foi maravilhoso, né? Teve o testemunho do pastor Will, foi lindo, gente. Foi muito extraordinário. Aleluia. Eu quero falar sobre a maior grandeza hoje. Amém? Abre tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, verso 33. Hoje a gente vai ver quem é o maior no reino. Eu vou falar um pouco sobre entendendo o propósito pelo qual estamos servindo. Eu, na verdade, ia ministrar uma outra coisa. Já estava pronto para falar um pouco sobre fé. Estudei a semana sobre isso. De manhã eu estava no meu coração para falar isso. Quando cheguei aqui, botaram aquela canção. Acho que é de Davi Sácia, trazendo a arca. Que diminua eu, né? Foi o Saulo Moura que estava cantando. Não vou cantar, gente, hoje, porque de manhã já foi embora a voz aí. Queria só um pouco de água. Juninho, isso é um servo, gente. Que obreiro bonito. É incrível como o Juninho ainda está solteiro. É impossível isso. Calma, calma. Aleluia. Quem quer ser grande aqui? Não tem problema em ser grande, tá, gente? Às vezes a gente pergunta quem quer ser grande, a gente às vezes tem uma falsa humildade, né? Não quero não, eu quero ser o menorzinho dos menores, eu estou aqui para ajudar os outros e tal. Ser grande, o desejo de ser grande vem de Deus, porque Deus te criou para ser grande. Amém? Agora a gente precisa entender o processo pelo qual nós nos tornamos grandes. O erro não está em ser grande, mas muitas vezes o processo que as pessoas usam para tentar obter essa grandeza. É aqui que Jesus questiona, nos confronta a entender a visão do reino de Deus. Estão comigo? Aleluia! Então vamos lá. Marcos capítulo de número 9, verso de número 33. Primeiro a gente precisa entender um pouco sobre o conceito de grandeza no mundo. No mundo, ser grande é ter fama, popularidade, realização econômica e notoriedade. A gente vê isso no exemplo de algumas pessoas. Mas o conceito do reino é diferente de grandeza. Quem já ouviu falar aqui de Madre Teresa de Calcutá, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e outras pessoas que fizeram parte da história da humanidade, que lutavam por um ideal. Quem está comigo? Essas pessoas se tornaram grandes não porque buscaram grandeza, buscaram servir com o seu dom. Todas as pessoas que se tornaram grandes na história, eles nunca buscavam grandeza, eles na verdade entregaram a si mesmo, ao seu dom, e usaram o seu dom para servir a humanidade. Isso é grandeza. Vamos ver o conceito de Deus sobre ser grande. Amém? Vamos começar em Lucas, que diga Lucas 22, verso 24. Não, Marcos 9, 33. É só um jogo aqui para a gente ver. Então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa. Indagou-lhes sobre o que discorriam pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus,
reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser grande ou ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vamos para Lucas capítulo 22, verso 24. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Novamente estavam considerando quem seria o maior entre eles. A pergunta era: quem era o líder? Quem era o maior? Quem era o mais importante? Era uma luta por liderança. Verso 24. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Ele os corrigiu, amém? Mas não censurou o desejo de ser grande. Verso 20. Mateus capítulo 20, verso 20 agora, vamos lá. Jesus nunca vai tirar de você o desejo de grandeza. Ele sempre vai corrigir o processo pelo qual as pessoas estão usando de maneira errada para se tornar grande. Vamos lá. Mateus capítulo de número 20, verso 20. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Um se assenta à direita e o outro à tua esquerda. A mãe agora dos discípulos chega para Jesus e diz: ordena que no teu reino esses meus 2 filhos tenham uma posição de destaque. Um fique do lado direito e o outro fique do teu lado esquerdo. Ou seja, ela queria a preferência, ela queria o destaque para seus filhos. Todo mundo aqui estava tentando fazer a mesma coisa, passar à frente, tentar um lugar de honra, tentar ser melhor do que o outro. E na verdade, ninguém estava se importando uns com os outros. Cada um buscava seus próprios interesses e queriam estar à frente dos outros. Mas esse não é um princípio do reino de Deus. A gente lembra que eu sempre falo: você pode estar no reino, mas com a mente contrária a ele. Por quê? Porque Romanos 12, 2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. Ele está falando de um padrão, aion. Mundo ali é aion em grego. Um sistema, uma cultura, um padrão enraizado em nossas mentes, que veio através do aprendizado desde a infância até a nossa fase adulta. Ou, se você é adolescente, desde que nasceu até onde você está agora, na idade que está atual. Uma das coisas que me chama a atenção é que esses padrões, eles não são bíblicos. Tem muita coisa boa também, tá, gente? Quando a gente fala mundo, a gente não fala de algo físico, a gente fala de uma ideia, de um programa mental, ou de uma maneira de pensar sobre algo. Todos nós fomos construídos. Nenhum de nós nasceu com limitação. Todas as limitações que nós temos, nós aprendemos elas. Elas foram aprendidas. Então o processo de renovação da mente é Deus fazendo agora você desaprender o errado e aprender o certo. Porque Deus não vai colocar vinho novo em um odre velho. No Espírito você já é filho, já é perdoado, já é amado, já é pleno. Você já é um com Jesus, amém? Mas a sua mentalidade precisa ser o quê? Transformada. Porque adquirimos um padrão de mentalidade que não é segundo o reino de Deus. Então agora eu estou inserido no reino, mas eu posso ser filho, ser amado, estar no reino e ter uma mentalidade contrária ao reino de Deus. E muitos de nós temos crenças que nem sabemos que temos. Até estarmos envolvidos em comunidade, até estarmos na igreja, ou servindo na comunidade, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, onde quer que seja. Muitas crenças começam a ser reveladas no nosso coração. Claro que algumas pessoas fizeram coisas que não foram certas, mas cada situação difícil onde a gente é confrontado ou passa por algo é uma oportunidade de enxergar como o nosso coração está. Porque muitas vezes é mais fácil julgar as pessoas
por causa do nosso fracasso, do que assumir responsabilidade e entender que ninguém fracassa porque errou, ou porque falhou, ou porque não conseguiu ainda seus objetivos. Tudo na vida é aprendizado, se você não ficar prostrado nisso. Amém? Se você não parar e não desistir, tudo vai servir de aprendizado. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Então, esses desafios, problemas e pressões que muitas vezes você está passando são oportunidades para Deus forjar o teu caráter e te levar muito mais longe do que você jamais imaginou e sonhou. Diga: eu estou num processo. Só que a nossa forma de pensar sobre... Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, a gente tem a cultura do mundo e vai para a igreja, então a gente acha o quê? Primeira coisa que a gente quer é destaque. A gente não sabe que tem essas crenças. Por mais que você seja tímido, eu já vi pessoas matarem e morrerem por causa de uma oportunidade na igreja. É como que a pessoa não foi nada na vida, então na igreja ele tem que ser alguém. E ser alguém não é ter um título. Você é um alguém quando nasce de novo, amém? Entenda que você é filho de Deus. A Bíblia diz em João 1,12: todos aqueles que neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O maior poder é ser filho. Levanta a tua mão e diga: o maior poder é ser filho. Diga: eu não preciso de uma posição para servir. Diga: eu preciso entender quem eu sou, desenvolver o dom que Deus me deu e usá-lo para a humanidade. Olha para alguém que está do seu lado e diga: todos nós estamos aqui para compartilhar a vida. A igreja não é um lugar onde só a gente adora. A igreja é um lugar onde a gente é treinado para manifestar Deus lá fora. Isso aqui é um quartel-general, gente. Amém? Igreja não é parede, não é instituição. Igrejas são pessoas, até porque um prédio não pode se mover. Mas nós, como prédios móveis, como o templo móvel, a gente se move. Deus está em toda parte porque Ele tem um templo móvel. Em todas as esferas da sociedade, Deus está atuando por meio do seu corpo. Quem é o corpo dele? Amém? Aleluia. Então aqui era uma luta por grandeza. Mateus capítulo 20, verso 20. Aí ela pede para que um se sentasse à direita e o outro à esquerda. Eles não estavam se importando uns com os outros. Deixa eu te dizer, o desejo de grandeza, a posição de liderança, pode fazer com que pessoas até vendam suas almas, violem suas consciências, isolem seus relacionamentos e abusem da confiança das pessoas. Isso é o que Deus rejeita. Deus não rejeita o desejo de grandeza. Quem está comigo? Deus é contra o tipo de processo que muitas pessoas usam para alcançar a grandeza. Então agora Ele estabelece a visão do reino. Mateus 20, verso 26. A gente precisa entender que Jesus disse que qualquer pessoa pode se tornar grande. E aí Ele diz, Mateus 20, 26: não será assim entre vós. Ei, o mundo pensa assim, mas não será assim entre vós. Ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, será esse que deve servir aos demais. Quem quer ser grande aqui? Eu perguntei de novo, ninguém quer ser grande? Quem quer ser grande aqui? Você nasceu para ser grande. Você é um filho de Deus, amém? Mas a chave para se tornar grande está aqui. Quem quiser ser o primeiro entre vós, se torne vosso servo e escravo. Uau! Você se torna grande ao se doar para a humanidade. Você se torna grande quando você se doa para os outros. Só que muitas pessoas não entendem esse conceito de grandeza, porque quando a gente vai ouvir sobre servir, a gente entende servir como escravidão, como servidão, como algo no diminutivo, porque o mundo deturpou essa palavra servir. Mas hoje a gente vai ficar bem claro, hoje vai ser bem claro para nós o que significa servir. Amém? Às vezes eu não entendo, às vezes eu percebo como é que tantas pessoas recebem uma mensagem como essa e não conseguem transbordar na vida dos outros. Porque Jesus veio para que os que vivam não vivam para si. Jesus disse que quem quiser ser grande, pode se tornar grande. Isso é o cara que é bilionário ao cara que mora debaixo de uma ponte. Qualquer pessoa na terra pode ser grande. Como se tornar grande? É alcançável. O modelo do reino é alcançável para qualquer pessoa. Como é que eu me torno grande? Servindo. Como é que eu me torno primeiro? Sendo o último. Ou seja, o amor prefere os outros. Um dos conceitos do amor, de 1 Coríntios capítulo 13, é que ele não visa seus próprios interesses.
Só que às vezes a gente está debaixo de um egoísmo tão grande, de orgulho, de tanta coisa que a gente não percebe os nossos corações. E aí entramos no reino de Deus e não mudamos a mentalidade. E o que é que vai acontecer? Um choque, brigas, guerras, contendas. Mas qualquer um pode se tornar grande, amém? Se você quer manifestar o reino de Deus, você não pode ser dono das pessoas. Você não pode controlar as pessoas, nem manipular as pessoas. Você não oprime, não ameaça, você está para aqui para servir as pessoas. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: no reino de Deus, você não usa as pessoas no seu sistema. Liderança no reino de Deus é entregar-se a si mesmo aos outros. Amém? Tem alguém comigo? Diga: deverá ser servo. Então vamos entender como a gente pode servir melhor. Diga: dar é a chave para receber. De novo, dar é a chave para receber. Acho que eu vou entrar nisso. Vou entrar, vamos lá. Daqui a pouco eu vou para outra área. Mateus capítulo 10, verso 7. Coloca na tela, por favor. Eu quero que você entenda o que eu estou pregando hoje. Ser grande não é ter um título. Eu posso ter título, mas não servir. Muitas pessoas estão ocupando posição de liderança no mundo. Quando eu falo no mundo, é política, empresas, igrejas, mas não são líderes. Liderar não é ter um cargo, não é ter um título. Existem muitas posições, pouca liderança. Tudo que se constrói na humanidade vem através de liderança, e tudo que se destrói é através de liderança. E todo mundo tem um líder dentro de si. Só que esse líder pode nascer líder e ele precisa participar de treinamentos de desenvolvimento pessoal, autodescoberta, conhecer quem você é, saber quem Deus é e saber quem você é. A maioria das pessoas vão morrer sem saber o seu propósito. O Céu pregou aqui domingo, por isso que eu estou trazendo essa mensagem, sobre algo muito interessante, que você não pode levar para o cemitério talentos e dons que Deus te deu. Pedro diz que conforme a multigraça e o dom que recebemos, devemos servir uns aos outros. Por que a multigraça? Porque ninguém aqui é igual. Cada um tem um dom e cada um pode operar numa área, e ninguém está competindo com ninguém. Se eu perguntasse para você essa noite, qual parte do carro é mais importante, qual parte você me diria? Alguém poderia dizer, o motor poderia dizer: eu sou o mais importante porque eu gero potência, combustão. As rodas poderiam dizer, mas sem os pneus você não anda. Tem algo muito barato no carro que ninguém dá muita importância. É o fio de ligação. Um pedaço de fio desse tamanho ou maior, que eu acho que não chega nem a 10 reais. Mas hoje, né, com a inflação, vamos botar uns 20. Botar uns 20 conto, né? Vamos botar uns 20 conto aí. Ninguém vai prestar atenção nele, mas sem ele o carro não liga. Da menor a maior tarefa, todas as pessoas são importantes no reino. Nada para Deus é insignificante. Ninguém para Deus é insignificante. O fato de você não estar aqui pregando não significa que você não faz parte. Amém? Porque cada um recebeu um dom em uma área. Imagina Paulo dizendo sobre os dons, se todo mundo fosse irmão. Olha o desequilíbrio. Mas graças a Deus, eu não sou bom em muitas áreas. E graças a Deus, porque se eu fosse bom em tudo, irmão, bonito e bom em tudo, aí lascou. Por que tá rindo, Pati? Né? Fica até constrangido. Então, a gente precisa entender que existem coisas que são importantes, tarefas que parecem ser maiores ou menores, mas se tirar essas tarefas, não, por exemplo, um culto como esse, uma celebração, vamos chamar culto, celebração, porque culto é prestar a Deus um serviço pago. Essa celebração, porque aqui estamos para celebrar Jesus e adorá-lo, contemplar Ele e aprender sobre quem nós somos e quem Ele é. Só que o que me chama a atenção é o seguinte aqui essa noite: para ter essa celebração, tem que ter salinha, tem que ter pessoas servindo, o banheiro tem que estar limpo, o som tem que estar afiado, tem que ter música. Então os músicos vieram para a reunião de manhã, saíram de meio-dia, ainda fiquei em reunião com o Dinho, a gente saiu daqui quase 2, e ele disse: eita, tenho que voltar de 3 para o ensaio.
Então não é chegar aqui, você chega, está tudo confortável, com ar-condicionado, você senta, e eu creio, Deus já colocou um propósito no meu coração para a gente trocar todas essas cadeiras da igreja. E cada um vai doar uma cadeira. Aleluia agora. Pode fazer orçamento, e o próximo culto a gente apresenta o projeto e a gente já começa. Próximo culto é quarta, a gente já botou um marco. Cadê o Will? Se compromete, Will? Tá fechado? Olha, o Will Por isso que Melissa estava daquele jeito de manhã, eu não vou dizer, né? Eu disse que a pastora Melissa, quando vê o Will, deixa quieto. É muita intimidade. De manhã, irmão, eu não sabia se pregava, se ria. Veio uma unção, veio repreensão, veio unção, veio alegria. Na próxima eu vou cobrar, porque a turma vai pro show de humor, né? Paga e não ri. Aqui a pessoa ri a beça. Você recebe da unção, é curado, é levantado e ainda fica rindo. Sai alegre, vê que coisa tremenda. É por isso que a gente não pode deixar, porque a alegria é algo que Deus já nos deu, amém? Diga, eu já tenho alegria. Só que muitas vezes a gente permite que essa alegria seja disseminada. O que é isso? Imagine que eu tenho um copo de água, cheio de água, e seja a minha alegria. Um suco de limão, um exemplo. E se eu começar a despejar água nesse copo, o que é que vai acontecer com ele? O suco que está dentro vai acontecer o que com ele? Vai começar a sair. Então às vezes você não está alegre, não porque não tem alegria, é porque está tão cheio de outras coisas, que essas outras coisas estão indo lá naquela limonada, tirando toda ela, e é por isso que você não é alegre. Mas a alegria você já tem. Tem algo minando ela, tem algo que está sufocando ela. Pega agora uma garrafa cheia d'água e bota num copo. Ele pode estar cheio de limão, limonada. À medida que você vai derramando água, a limonada vai saindo, vai chegar um tempo que vai ficar só água. É o que acontece com a alegria de muitas pessoas. Jesus já te deu, mas você anda a vida preocupado, cabisbaixo, sempre com a cabeça cheia de problemas, de pressão, pensando em tudo de errado, cheio de raiz de amargura. Então o que acontece com o teu coração? Em vez de transbordar alegria, está transbordando algo errado. Não deixa que o inimigo dissemine a sua alegria. Você já tem, amém? Porque muitas vezes a única resposta que a gente vai ter diante de uma pressão é a nossa alegria. É olhar para o diabo e dizer para ele: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é adoração, isso é fé, é dizer sim para Deus quando não entende as respostas. Mas vamos voltar para servir. Eu não vou dizer o que deixa eu falar. Diga, a chave para receber é dar. Mateus 10, verso 7. À medida que seguides, Jesus dá uma ordenança aos discípulos: pregar essa mensagem. O reino dos céus é chegado. Aqui diz está ao vosso alcance, mas é chegado, já chegou. Verso 8. Curai, purificar os leprosos, ressuscitais. Ele diz: levam a autoajuda para as pessoas. Foi assim? Alguém pode dizer comigo: evangelho não é autoajuda. Romanos 1,16, Paulo disse: eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o dunamis de Deus. Você sabe o que é dunamis? É a palavra grega para dinamite. O que é uma dinamite? Você assistiu o filme? Quando alguém quer explodir um prédio, faz o quê? Bota uma bomba lá que é cheia de dinamite, não é assim? Você sabia que você é uma dinamite? Alguns estão só com o pavio apagado, mas hoje o Espírito Santo vai acender o isqueiro de novo. A chama vai... Olha para alguém e diga: eu vou sair assim hoje. Bota a mão assim na testa e faz... Cuidado que eu vou explodir. Olha para alguém e diga: você não tem noção de quem você é. Você não tem noção do que você carrega. Diga: pare de brigar por poços. Pare de brigar por besteira. Existe grandeza em você. Existe uma unção em você. Existe poder sobre a tua vida. E nada será perdido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: eu faço parte de um propósito maior. Até o que era para terminar em desgraça e derrota, quando bate em mim, vira vitória. Por quê? Porque tem graça, tem favor, tem bondade, tem misericórdia de Deus cumprindo a minha vida todos os dias. Eu não sou comum, diga isso hoje. Então para de viver como alguém medíocre, ter uma mentalidade medíocre, brigar por pequenas coisas ou fazer conta de padaria. Está na hora de viver o extraordinário de Deus nessa terra.
A minha última mensagem nessa igreja foi sobre não se conformar. E de um tempo para cá, outras pessoas estão pregando. Deus disse ao meu coração, chegou o tempo de treinar outras pessoas. Por isso que eu estou pregando até menos agora. Amém? Tem muita gente aqui com muito potencial. O que precisa é só acender. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso hoje. Vai pegar Você vai olhar para a pessoa e vai ver se ela está ou se ela está. Precisa acender a chama. E a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos voltar, porque a gente vai pregando, vai vindo. Eu não sei onde é que a gente vai parar, mas vamos embora. Curai-os. Olha a ordem de Jesus. Leve a mensagem do Evangelho, mas faça o quê? Curem-os. Limpem-os. Ressuscitem. Expulsem. De graça recebesse. De graças. De graça recebesse. A maneira graciosa como recebeu, doa também. Agora você vê que não é autoajuda. É por isso que Pedro e João, quando iam subir em Atos capítulo 2, no templo, para orar, a hora nona, a Bíblia diz que na Porta Formosa havia um cara cego, desde nascença, estava lá por 40 anos, pedindo esmola. E quando ele faz assim o sinal para Pedro e para João, Pedro, fitando os olhos nele, disse: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho... Porque aquele cara, o que ele pedia era esmolas. E esse tipo de esmola fazia ele estar lá todos os dias. Não mudava a vida dele. Ei, Deus não tem uma esmolinha para te dar. Deus tem um evangelho para te transformar. Evangelho não é autoajuda que te faz depender de pessoas amanhã. Evangelho transforma a tua vida definitivamente. Então Pedro disse: eu não tenho autoajuda, nem tenho prata, nem tenho ouro. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Aleluia. Você não tem noção do poder que você carrega. Se você entendesse, o lugar que você está ia ser transformado. O trabalho que você trabalha ia mudar. Porque você carrega graça, você carrega favor e carrega poder de Deus sobre a tua vida. Mas ao invés de liberar o fluxo, muitas vezes estamos vivendo para nós mesmos. Os macedônios, a Bíblia diz que antes de ofertarem, eles entregaram-se a si mesmos ao Senhor como oferta. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 38. A chave está no dar. Doar. Por que doar? Deixa eu ler algo aqui interessante. É sobre autodescoberta. A grandeza é medida por quanto você perde de si mesmo no serviço aos outros. Uau! O verdadeiro sucesso na vida não é medido por quanto você acumula, mas por quanto você doa. Uma vida plena é determinada não por quanto você vive, mas por quanto você doou para a sua geração. Servir aos outros é maior do que autosserviço. Muitas vezes a gente não está servindo aos outros. Até eu posso dar o meu corpo a ser queimado, Paulo disse, mas se não for por amor. Comece a questionar as intenções daquilo que você faz para os outros. Porque muitas vezes eu estou fazendo coisas para os outros, mas para ter as pessoas e não porque eu amo as pessoas. Eu já vi muito disso, principalmente na igreja. Líderes tipo Absalão, que querem tomar a liderança dos outros, querem, sabe? Irmãos, ninguém é de ninguém. Mas a gente também não pode fazer esse tipo de coisa. Sabe? Está manipulando pessoas para si próprio. Tudo que a gente fizer no reino tem que fazer para que as pessoas cresçam e desfrutem do melhor que Deus tem para elas. Paulo disse: eu queria ir, minha vontade era estar com Jesus, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas por amor a vocês, eu decidi ficar. Aquele homem passou por muitas coisas para que o evangelho chegasse até nós. Se for Jesus, pode atender. Vamos embora. Aleluia. A gente entendeu mal o que Jesus ensinou sobre o conceito de servo. A gente entende servo como servidão do que oferecer-se ao mundo. Servidão é diferente de servir. Amém? Servidão é tornar-se inferior. Isso é o oposto do que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que o significado de grandeza significa que seu dom importa tanto que se você não entregar ao mundo, estará privando de sua contribuição singular. Isso é muito sério. Ele não está te pedindo para se tornar inferior.
mas Ele está te pedindo para se tornar significativo, servindo com o seu dom. Então vamos para lá, Mateus. Diga, dai a chave. Lucas capítulo 6, 38, vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 38. Eu acredito que isso aqui vai ter que ser uma série. Dai sempre e recebereis o vosso colo. Uma boa, eu não gosto dessa. No colo, né? Deixa para lá. Eu gosto da versão que diz: dai e vos, né? Desse jeito aí. Dai e vos será dado mais do que demos, mas será proporcional à maneira como estamos dando. Então o que é que ele diz? Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo. Agora, dai e vos será dado, e recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante. Tem uma versão que diz sacudida e transbordante. O que é sacudida? É o que muitos crentes fazem quando vão para uma festa de casamento. Eu me lembro quando eu era criança, a gente cuidava de cavalo e a gente tirava capim para cavalo. E a gente, era longe o lugar que a gente tirava capim, então a gente queria encher o saco até transbordar. Então às vezes já não cabia mais, a gente mandava o outro subir e ficar pulando em cima, socando, a gente chamava socar. Socava e depois pulava. Isso é recalcar e sacudir. É você fazer com que caiba mais. Tem crente que vai para a festa comer e fica desse jeito, né, sacudindo, para ver se cabe mais. Ele mesmo se sacode. Se sacode. Eu contei aqui de manhã e vou contar de novo. Anos atrás, o pastor Dinho levou a gente para uma pizzaria de um amigo dele. Quando chegou lá, tinha uns crentes, irmão, que não comia não. O gerente disse: se algum de vocês comer 30 pedaços de pizza, ninguém paga a conta. A gente estava umas 30 pessoas. Tinha 3, irmão, que era impressionante. Mão, Igor e outro. Alex, bem magrinho na época, já ia em 60 pedaços. O gerente chegou para mim e disse: pastor, pelo amor de Deus, o problema não vai ser mais pagar a conta, o problema vai ser pagar a folha. Você não tem noção. Eu olhava para Alex e dizia: onde é que vai essa comida? Aquilo tinha um Trypanosoma craus dentro da barriga, tinha uns que, sabe, aquelas vermes que, né, que comia tudo. Porque, irmão, 30 pedaços. E a pizza era aquela tipo, sabe? A massa é dessa largura e o recheio bem fininho. Porque era comer um pedaço e já está daquele jeito. E eles já iam em 60. E só para ele, um deles está aqui. Eu mato a cobra e mostro o pau. Os 3 estavam apostando para ver quem comia mais. Não era mais sobre pagar a conta. E eu olhei e digo: ah, miserável. Eu estava na terceira, já estava engoiando, gente. Teve uma vez que o Igor chegou para o outro e disse: eu estou com vontade de vomitar. Aí um rapaz disse para ele: por que você não bota o dedo, né, para vomitar? Ele disse: se cabesse um dedo eu botava, era outra pizza. Essa foi boa, gente. Vamos voltar para a palavra. Então, é proporcional ao que damos, amém? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Presta atenção. Existem 2 mares na Terra Santa: o Mar da Galileia e o Mar Morto. Eles têm aproximadamente o mesmo tamanho e são alimentados pelo mesmo rio. Eles são alimentados pela mesma fonte. Mas há uma grande diferença entre o Mar da Galileia, porque ele é fresco, ele é cheio de vida, e o Mar Morto, o seu nome já condiz com sua própria origem. Ele não tem vida, está morto, não produz nada. E qual a diferença dos dois? O Mar Morto é como o seu próprio nome indica. Qual a diferença? Ambos recebem do mesmo rio, mas o Mar da Galileia tem algo para dar, já o Mar Morto não tem nada para dar. O segredo está naquilo que eles dão. O Mar da Galileia recebe e doa, o Mar Morto recebe e não doa. Não tem vida. Quem está comigo? Diga: a chave para a vida é dar e receber. De novo, a chave é dar e receber. Ele recebe, mas não dá. O caminho para a morte é receber, mas não dá. Ei, eu não quero ser um recipiente onde eu recebo de Deus e não transbordo para os outros. Você não nasceu para isso. Você está sendo treinado por Deus para justamente ser uma bênção para a sua geração. Não importa o lugar que você está, não importa se você tem uma posição na igreja, mas você precisa entender que você nasceu para ser grande. E ser grande é refinar o seu dom e servir aos outros.
Não importa onde você está na caminhada, no progresso e no processo, você precisa entender que você nasceu para servir. Tem alguém comigo? Quando eu participei de um treinamento na empresa ontem, e a primeira frase do palestrante era um treinamento para a empresa, de liderança. Ele disse: tudo que eu vou dar para vocês aqui, é para que vocês aprendam a enxergar. E aquilo ficou no meu coração. E hoje de manhã eu preguei muito sobre enxergar. E muitas vezes a nossa percepção sobre muitas coisas é baseada em um padrão e uma cultura terrena. Quando teus olhos do coração são iluminados e são abertos, a sua percepção muda sobre aquilo. Há muitas coisas que nós estamos errados e temos conceitos errados e achamos que estamos certos, porque a verdade nunca foi esclarecida para nós sobre aquela área. E tem muitas áreas que nós não dominamos. E naquilo que nós somos cegos, a gente pode estar sendo roubado. É por isso que Deus está tentando trazer clareza para nós. Amém? Aonde a gente chegar, gente, a gente nasceu para manifestar o reino de Deus. Mas como a gente vai manifestar o reino de Deus? É servindo. Melhor do que pregar é servir. Paulo diz que somos cartas vivas. Eu vi muita gente dizendo: meu sonho é ser um pregador. Não, que a sua vida fale tão alto que você não precisa nem falar. Então o caminho para a vida é dar e receber. E o caminho para a morte? Qual é? É receber, mas não dar. Provérbios 11, 24 e 25 diz: a quem dá deliberadamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Aqui está falando sobre o dar. Quanto mais eu dou, mais vem. Amém? Mais eu me torno grande, mais eu prospero. Isso é sobre finanças, isso é sobre tudo. Porque tudo na vida é semente. Diga: tudo na vida é semente. Quem já ouviu pessoas dizendo assim: eu deixei tudo para seguir Jesus? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muitos pregadores dizer isso. E quando eu fui ver a vida dos caras antes, tudo pobre, não tinham nada, eram até feios. Irmão, fui ver uma foto minha 20 anos atrás, sempre foi bonito, mas 20 anos atrás eu disse: Jesus, eu quando cheguei na igreja só tinha uma roupa para vestir. Ia todo domingo com a mesma roupa, com o mesmo sapato. Chegou um tempo que o sapato estava furado. E a gente naquele alegre, servindo a Jesus. Naquela época o entendimento era outro. E eu me lembro que a gente carregava aqueles caixas, né, para pregar na rua, com alegria, né, fazendo a obra de Deus. Porque a estratégia mudou, amém? Hoje as estratégias são outras. A gente tem GL, é muito mais fácil você sentar alguém numa casa, chamar os seus amigos e compartilhar de Jesus. A gente viu isso no livro de Atos. Ali gera comunhão, ali gera oportunidade de liderança, de pastoreamento, de cuidado e de desenvolvimento pessoal. E é muito bom e é muito descontraído. Quem participa de uma GL sabe como é maravilhoso estar no grupo. Fora as comidas. Crente gosta de comer. Eu me lembro que tinha gente pedindo para mim: pastor, eu queria que você me desse uma ajuda. O que foi? Ajudar no lanche da GL da semana que vem. Qual é? 70 bolos. Eu digo: miserável. É rodízio de bolo. Tem um ditado que a gente tem que quebrar: o povo de Deus não fume nem bebe, mas come. Está repreendido, gente. Porque glutonaria é pecado. Amém? O povo de Deus tem autodisciplina. O povo de Deus sabe entrar e sair. Porque parece um bando de esfomeado. Você vê as pessoas na festa, você faz: pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Uma vez eu fui para um evento, quando eu olhei, eu disse: misericórdia, o que é isso? Eu chego num lugar, não como nada. Eu como de 7 da noite, não como mais. Então eu vou para os eventos: pastor, a pessoa fala muito, eu vou pregar na igreja, aquele banquete, não, pastor, não como mais não. O que foi? Porque eu me acostumei a comer até 7. Às vezes eu como de 10, mas é muito difícil. Eu não dou trabalho não, gente. Não tem custo comigo. Não tem problema em comer, amém? Cada um tem seu estilo de vida. E eu me lembro que eu fiz uma vez uma escola aqui na igreja, e eu trouxe um pastor para dar aula. E a gente fez um banquete lá em cima, e ele trouxe o auxiliar dele. E quando terminou o evento, a gente subiu para comer. E eu olhei para ele e disse: é sério? E ele ainda disse: eu posso levar para casa? E muitas vezes são pessoas que pregam prosperidade, que pregam muitas coisas. Você está entendendo? E o cara morreu. E muitas pessoas estão morrendo na igreja antes do tempo, porque não tem cuidado do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Porque não controla o que é para controlar. Você quer controlar o que não se controla. A parte de Deus você quer fazer, a sua parte você não faz. É por isso que está dando errado.
Como é que eu tenho sucesso? Começa a controlar o que tu pode controlar. A hora que tu acorda, a hora que tu dorme, o que tu come, tua autodisciplina, isso aí é responsabilidade tua. Agora tem graça de Deus para isso? Tem. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus, amém? Ei, Deus não vai fazer tudo por mim. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Ele. Se fosse para Deus fazer tudo, quem fazia a arca era Deus e não Noé. Neemias teve que restaurar os muros e baita problema ele teve. Sambalata e Tobias estavam lá. Amém? Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter pressão, mas quando Deus te dá uma visão, Ele vai te dar as medidas e vai levantar pessoas para construir contigo. Olha para o teu vizinho e diga: vai ter problema, vai ter pressão, vai ter dificuldade, diga, mas vai ter graça, vai ter favor, vai ter sabedoria, vai ter aumento de maturidade, vai ter rompimento, você vai sair diferente do que entrou. Todo o processo que Deus te coloca, tu sai maior, tu sai melhor, tu se torna grande disso. Agora, não quer ser nada, então fica onde tu está. Essa semana eu vi uma pessoa dizer algo, a gente tem que estar em movimento, parece que a coisa acontece. E Deus falou essa semana comigo: é verdade? Eu disse: é, Senhor, como? Ele disse: nos 10 leprosos. Jesus disse: vão lá e se mostra ao sacerdote. Se os 10 ficassem parados com a palavra que receberam, nada ia acontecer. O que é que eles fizeram? Colocaram em prática a palavra. O problema da gente, irmão, não é mais ter mais revelação. O problema da gente é pôr em prática aquilo que está recebendo. Muita gente está se tornando uma morto, não gera vida. Aí morre, fica morto. Eu estou muito triste, eu vou sair da igreja porque não tenho o que fazer. Cheio de coisa para fazer, não tenho o que fazer. Não, na igreja da gente não tem o que fazer, sabe? É problema aqui para mim, tu tem problema em casa, tu tem problema na família. Deixa a tua casa, não vou sair de casa porque minha mãe e meu pai é um problema. Vou sair de casa porque em casa é um menino. Júlia dá um trabalho, pelo amor de Deus, vou sair de casa. Não, a gente não faz isso. É crença. Em vez de mudar a crença, a gente quer que todo mundo mude, mas quem precisa mudar é você. Autorresponsabilidade, a gente não quer ter. A gente quer jogar tudo para o pastor. O pastor não tem nem como cuidar, sabe? De 10, de 20 vai cuidar de 300. É por isso que a gente precisa de líderes, amém? Então como é que eu posso liderar pessoas se eu não estou liderando minha própria vida? Tá bom, doeu, não foi? Deixa quieto. Não estou dizendo que a gente tem que estar perfeito. Então se colocar em movimento. É incrível quando você se coloca em movimento com a palavra, corresponde com a palavra, as coisas começam a acontecer. Os 10 foram, só um volta, né? De 10, só um é grato. A coisa terrível é a ingratidão. A coisa mais difícil, sabe por que o povo deixou de entrar na terra? Não foi só incredulidade, foi ingratidão. O que mais doeu no coração de Moisés era ingratidão. E muitas vezes a gente não percebe o quão ingrato a gente é. O coração se torna duro por causa da ingratidão. Aí começa a reclamar. Uma estrutura de reclamação. Só que o povo deixou de entrar na terra. E aí vem os 10. Eles vão e no meio do caminho, em movimento, foram todos curados. E um voltou. 9 não voltam. Mas foram curados em... Muitas coisas não vão acontecer você parado. Vão acontecer você se movendo. Às vezes é no início, às vezes é no meio, às vezes é no final. Mas o segredo é estar em movimento no fluxo da graça. É como um ferro magnetizado. Amém? Quem está comigo? Ouvir a palavra e pôr em prática. Ouvir a palavra e pôr em prática. A gente não precisa de mais revelação. Na verdade, a gente quer uma coisa difícil para não fazer nada. Pedro está lá na tempestade, em cima de um barco. Jesus vem caminhando por cima das águas. Ele é um fantasma. De noite, irmão, o negócio já está difícil. E vem um vulto daquele por cima das águas. Muitos de vocês iam morrer. Pedro grita: é um fantasma. Jesus: não, sou eu, não tenha medo. Ele disse: se é você, deixa eu ser como você. Jesus disse: é tudo que eu quero, que você seja como eu. Vem. Qual foi a instrução de Jesus? Qual foi a instrução de Jesus? Aí Jesus não deu um livro: como aprender a andar por cima das águas. Foi não? Igual aquela música da Eliana: põe um pezinho para frente, põe um pezinho para o lado. Quem lembra dessa música? Põe um pezinho para frente e balança. Eita, pera aí, dança não, Juninho, calma. Quem lembra dessa música? Quando era criança, né? Eita, irmão, faz tempo. Aí, bota o pezinho para a direita, bota para... Vai, Pedro, faz o seguinte: você vai andar por cima das águas. O que é que a gente quer? Um curso. Como andar por... Irmão, vou dar um exemplo para vocês. Amanhã eu lanço uma mentoria. Como andar por cima das águas. Todo mundo vai entrar nesse curso. Agora, como praticar a palavra? Como pôr em prática aquilo que você já sabe? É igual aquela família que estava assistindo o filme, o DVD de exercício físico, cheio de livro de dieta em casa, e comendo pipoca e tomando sorvete. Aí o filhinho olhou para o pai e para a mãe e disse: papai, mamãe, o que é que vocês estão fazendo?
A gente está aprendendo, filho, para pôr em prática. Mas vem cá, e quando é que vocês vão fazer? Não, primeiro a gente tem que ver. E tome comer pipoca e sorvete e vendo filme de ginástica. É feito eu. Esse mês eu não pude malhar direito. O que é que eu fiz? Contratei um cara para malhar no meu lugar. O tênis dele é novo, ele malha direitinho, corre, anda de bicicleta, faz tudo que você precisa. E é barato, viu? Só não vai ter resultado, né? Então a gente quer resultado, mas não quer pôr em ação. Percebeu? Quantos aqui compraram o livro de dieta? Receita. Está tudo jogado lá na tua casa. DVD de ginástica. Curso para aprender a ficar magro. Você faz uma semana, meia horinha, o cara dá de 15 minutos. Você, vou fazer isso, que é 15 minutos. Faz um dia, depois não. Imagina, você não entra na faculdade, vai para um dia de aula e se forma. É assim? Não, tem que ter o quê? Diga, perseverança. Agora, não tem perseverança em prática. Jesus disse o que para Pedro? Agora, olha para o teu vizinho para espiritualizar, né? Porque às vezes parece que tem que dizer assim, diz o Senhor. Então olha para o teu vizinho e diga, meu irmão, muitas vezes as direções são simples. Só vem. O que vai acontecer depois é com ele. Eu só estou fazendo o que ele disse. Me levantei, me posicionei, estou de pé, não vou retroceder. É isso que ele mandou fazer. Não se conformo mais. Ele não deu um curso como andar por cima das águas. Ele ia vender, gente. Andar por cima das águas. Não, gente, mas o mar estava muito agitado. Irmão, podia ser uma piscina parada. Andar por cima das águas é impossível. São simples instruções. E você não quer seguir. Você já tem intuição, já sabe o que fazer e não faz. Pastor, muitas pessoas me dizem o que eu tenho que fazer na situação. Eu não sei. Começa a fazer o que já sabe. Vai para a igreja. Vai buscar o Senhor. Vai ouvir a palavra. Vai entrar em comunhão, pelo amor de Deus. Quem está comigo? A minha pergunta para vocês essa noite é: tem gente que diz, eu deixei tudo para seguir Jesus. Era quebrado, não tinha nada. Deixei tudo. Você tem algo agora, é feito eu. O sapato era furado, quando era dia de chuva era terrível. Porque a gente pisava naquelas poças d'água, meu Deus do céu. Você está entendendo isso? Aí o cara chega aqui na frente, irmãos, eu aceitei, eu deixei tudo por Jesus. Eu renunciei toda a minha vida. O que é que você tinha? Nada. Agora você tem tudo, amém? E aquele que deixou alguma coisa, Jesus disse aqui 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Mas muitas vezes a gente não tinha nada, mais quebrado do que o mandamento de Moisés eu estava. Só que o que me chama a atenção é o seguinte: quanto de fé a gente precisa para ter R$1 milhão? Quanto que você acha de fé você precisa para ter R$1 milhão? Olha para alguém e diga, muito menos do que você vai precisar para ter que dar R$1 milhão. Precisa de mais fé para dar 1 milhão do que ter 1 milhão. Tem alguém comigo? Quanto de fé você precisa para construir uma empresa? Você vai precisar de uma maior fé para ter que entregar a empresa. Qual foi o tamanho da fé que você acha que Pedro teve para conseguir pegar uma pesca daquele tamanho? Quem pode imaginar aqui? Eu não sei o tamanho da fé, mas eu sei que ele precisou ter uma fé maior para deixar os peixes de lado e seguir Jesus. Precisa de mais fé para estar no barco ou para sair dele? Diga assim, dar é melhor do que receber. De novo, dar é melhor do que receber. Para dar você vai precisar de mais fé do que para receber. Só que Deus está levantando pessoas aqui, tirando da condição de recebedor para manifestador. O processo de transformação na tua mente é porque Deus está te posicionando para ser agente de milagre. Tem alguém comigo? Está na hora de viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Vamos ver algo interessante aqui. Êxodo capítulo 25, verso 2. Entendendo o propósito pelo qual você está servindo. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba com alegria de toda pessoa cujo coração compelir a
Peralta, dar voluntariamente e de coração, não sobras, mas de todo o coração. E ele especifica a oferta. Ele diz que era para trazer ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, casmim, linho fino, pelos de cabra, só coisas boas e raras, amém? Mas ele diz, só receba de quem der de coração. O nosso maior problema muitas vezes em servir é porque não fazemos de coração. Por quê? Porque não entendemos para quem estamos fazendo. Paulo disse em Colossenses, quando você estiver até no trabalho, servindo aos homens, no seu trabalho, irmãos, muitas vezes os crentes são os piores exemplos dentro das empresas. Mas Jesus disse, faça para os homens como se fosse para Jesus. Tudo que a gente for fazer para alguém é como se fosse para Jesus, como seria? Imagina Jesus te pedindo para trazer um copo de água para ele. Imagina no teu trabalho, porque não é aquilo que eu faço na frente do meu chefe, é aquilo que eu faço na ausência que faz toda a diferença. Você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo de bom. Deixa eu te dizer, isso vai ressaltar, porque Deus tem prazer em te exaltar nisso. Quando a gente começa a fazer como se fosse para Jesus, entendendo que servindo aos homens estamos servindo a Jesus, é diferente. Mas essa pessoa é má, mas ele é uma pessoa, não importa. Não diz quem eu sou, diz quem ele é. Uma vez uma pessoa disse para a gente, por que vocês continuam sendo bons para essas pessoas se eles fazem mal para você? Diga, porque eu não sou reflexo do que eles fazem, eu sou reflexo de quem eu sou em Cristo. Mahatma Gandhi contou uma história de um jovem, de um mendigo que estava pedindo esmolas, e um homem rico, quando o mendigo pediu esmolas, encheu uma bolsa de lixo e deu ao mendigo. O mendigo esvaziou a bolsa de lixo, encheu de flores e deu ao rico. O rico olhou para ele e disse, como você pode fazer isso comigo? Se eu lhe dei lixo, por que você me deu flores? Ele disse, a gente dá o que a gente é. Não seja reflexo do que as pessoas estão fazendo. Não seja a resposta do que eles fizeram. Seja você na situação. Amém? Quem está comigo? Diga, eu preciso ter excelência também no servir. Eu preciso ser voluntário, amém? Num mês, sabe? Uma vez no mês eu vou escolher servir. Como? Talvez ficar com a criança do vizinho, pintar o muro de alguém, sei lá, alguma coisa. Se a gente está com dificuldade de servir na igreja, que já é o óbvio, imagina fora dela. Ninguém que se tornou grande buscando grandeza. Se tornaram grandes servindo. Todos os homens fizeram um estudo com a vida de Mahatma Gandhi, com a vida de Madre Teresa de Calcutá, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela, e eles perceberam que eles nunca buscaram grandeza, buscaram servir. E se entregaram pelo propósito. Efésios capítulo 2, verso 10, vamos lá. Eu estou fechando. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Sabe, todo cristão é motivado a fazer algo para o Senhor. E mesmo como coisas simples, como servir água, ficar lá fora na porta, servir aqui na diaconia, ou nas crianças, ou no louvor, ou em qualquer posição que te colocaram. Isso é uma característica espiritual, amém? E a gente tem que aprender a ser excelente naquilo que a gente faz. Só que Paulo está falando em Efésios que somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. O que são boas obras? Ei, boas obras não é cantar no coral. Eu posso cantar no coral e ser um fofoqueiro. Ser um maldizente, reclamador. Eu posso dar alimento aos pobres, mas as boas obras é ser como Jesus. Diga, as boas obras que Deus me chamou para fazer é ser como Jesus. Mas Gleison, como é que eu vou ser como Jesus? 1 João 4,17, coloca aí por favor. O problema está na motivação que fazemos. A gente tem que sempre enxergar a motivação do nosso coração. Jesus disse que aquele que se torna maior, se torna o irmão mais novo, ou o último. Por que o irmão mais novo? Quem já ouviu a história do irmão mais novo? Jesus citou isso na Bíblia. Porque com uma família lá em casa são 3. E eu me lembro quando mãe mandava Frank na venda, que é o mais velho, ele empurrava para mim, e eu empurrava para quem? Que é o mais novo. O mais novo eu faço tudo. Tem gente na igreja que diz, só me chamam eu, porque tudo eu. Porque você é grande. Se todo mundo está te procurando, é porque você é grande. Porque você está disponível, porque você está servindo.
Não se sinta mal porque as pessoas sempre te procuram. Por que não vão chamar fulano que não faz nada? Porque Deus não usa desocupados. Já percebeu que quem está mais ocupado, Deus dá mais tarefa? Não vi um na Bíblia desocupado. Vi sempre alguém fazendo alguma coisa. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro, Davi das ovelhas do pai. Todo mundo estava fazendo algo. Neemias estava servindo na mesa do rei. Davi não foi para aquela batalha matar gigante. Davi foi levar pão e carne. Às vezes aquilo que você despreza são promoções que Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa. É uma besteira dar pão e carne, sabe? Eu vou para a igreja servir pão e carne. Que grandeza tem nisso? Tem. Porque por causa da atitude do teu coração em servir os irmãos, sabe o que Deus vai fazer? Vai te colocar em um lugar para ser matador de gigantes. Você não se torna matador de gigantes sem primeiro Deus te levar a servir nas necessidades dos outros. O que a gente queria era já nascer matador de gigante. Davi foi ungido rei, botou a cabeça na coroa depois de 13 anos. Por quê? Porque diferente de Saul, ele foi ungido, primeiro já foi ungido diferente. Ele foi ungido com chifre do cordeiro, de um cordeiro. Para tirar o chifre teve que matar um animal, isso já representa o sacrifício de Cristo. Saul não, foi ungido com óleo. E ele foi ungido com chifre, óleo no chifre. A unção na vida de Davi foi diferente da vida de Saul. Deus disse: eu vou trabalhar no coração dele. E muitas vezes o trabalhar na vida de Davi foi permitir que ele fosse rejeitado. O maior desafio de Davi não foi matar urso, não foi matar leão, não foi matar gigante. Foi ser rejeitado pelo rei, ser rejeitado pelos judeus, ser rejeitado pelo seu povo e, por último, rejeitado pelos seus homens. Cada etapa no teu processo é Deus te levando a algo maior. Amém? E Deus precisa trabalhar no teu coração. Por quê? Porque Ele está confiando coisas grandes a você. Seus problemas, sabe? Quem aqui está disposto a mudar de verdade? Levanta a mão para eu ver. Tem muita gente aqui que o que precisa mudar são suas crenças. Tem muitos aqui que têm a crença errada. Sabe, você tenta enfrentar os seus problemas com as armas antigas. E é por isso que as coisas não estão funcionando. Deus colocou um arsenal em você. Lembra que o gigante queria matar um homem, pediu um homem, e Davi se ofereceu para lutar? Qual foi a arma que Davi usou? Olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, os seus problemas têm sido enfrentados com armas antigas. Diga: você sabia que os teus problemas já sabem o que você vai fazer? Você vai se preocupar, ficar com medo, deprimido, ansioso, preocupado. Diga: teu problema te conhece muito bem. Diga: mas nessa noite Deus está girando chaves em você, está mudando suas crenças. Olhe para ele e diga: porque agora você vai dizer o seu problema: você vem a mim com lança e com espada, eu vou com armas que você ainda não conhece. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus está te levantando para algo que alguém jamais viu. Deus está te levantando para algo que alguém jamais viu nessa terra. Aleluia. Olhe para ele e diga: eu não sou comum. Não vou viver como alguém comum. Quem está disposto a desafiar as crenças e mudar hoje? A viver o extraordinário de Deus, a manifestar o reino de Deus, a viver uma vida abundante, a ver Jesus transformando vidas e pessoas, a permitir que esse evangelho não pare em você, mas de você transforme corações e alcance multidões. Tem alguém aqui essa noite? Então você vai confundir o seu inimigo. Como? Golias pensa diferente de você. Ele foi treinado para lutar com espada e com escudo, não com pedra e com rocha. Ele não foi treinado para lutar com a rocha. E Deus colocou uma rocha na tua mão. Deus vai te dar ideias que vai deixar o diabo confuso. Deus vai te dar ideias que vai mudar o curso da tua vida. Tem alguém comigo aqui hoje? O inimigo está pronto a lutar com aquele tipo de arma. Então quando ele vê, ele vai zombar. O que é isso? Eu sou um cachorro para tu vir com pedra. Você não, meu amigo, eu estou debaixo de estratégia espiritual. Eu estou debaixo de uma unção do Espírito. Eu estou debaixo de um governo de Deus. Parece ser comum, parece que eu estou sem arma, mas eu estou armado até os dentes. Olha para o meu irmão, estou debaixo de uma unção nessa noite diferente. Pegue alguém que está do seu lado e diga: ei rapaz, não pense que eu sou comum.
Eu estou armado até os dentes, preparado até. Diga, tem unção de Torá sobre a minha vida. Tem graça, tem favor, tem potencial, tem palavra revelada, tem palavra liberada sobre a tua vida. Já tem pedras que vieram do ribeiro do Espírito de Deus, lançou sobre você. Que tal pegar as armas essa noite e dizer, vem gigante, vem problema. O problema está esperando você se curvar, ficar preocupado, ficar deprimido, e você vai olhar para ele e vai dizer, agora vai ser diferente. Você vem a mim com lance e com escudo, eu vou a você. Talvez seja orando em línguas, talvez seja adorando, talvez seja bendizendo o nome do Senhor, talvez seja como Josafá. Nós vamos tirar os armados da frente, nós vamos colocar os músicos, porque essa batalha vai ser vencida com adoração. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê a música? Não dá para terminar hoje.